questão diz o seguinte: localize no plano cartesiano os seguintes pontos: A, 1 e 2, B, 2 e 1, C, 3 e 3, D, 1 e menos 3, E, menos 1, menos 3, F, menos 1 e 2, G, menos 2 e 1, H, menos 3 e 3. Primeiramente, você tem que saber o que é um plano cartesiano. Nessa quarta questão, vamos explorar aqui o que é um plano cartesiano. Certo? Temos aqui a reta que está deitada, ou seja, que está horizontal, é chamada de reta X. A reta que está em pé, ou seja, a reta vertical, é chamada de Y. Aí a seguinte dúvida pode ser perguntada: e por que aqui eu só tenho numeração até 3? E aqui até menos 3? Porque se você perceber bem, em cada ponto, o primeiro valor ele pertence à reta X, o segundo valor pertence à reta Y. Você primeiramente analisa nos valores de X de cada ponto quem é o valor máximo. Eu tenho aqui 1, nesse eu tenho 2, tenho 3, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1, aqui também nesse valor de X de F eu tenho menos 1, no valor X de G eu tenho menos 2 e no valor H eu tenho menos 3. Então todos os pontos, todos os valores de X de cada ponto, eles oscilam de 3 até menos 3. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Por isso que eu coloquei no máximo 3 e negativos eu coloquei no máximo menos 3. A mesma coisa aconteceu com Y. O Y do ponto A vai ser 2. O Y do ponto B vai ser 1. O ponto Y de C vai ser 3. Aqui menos 3. Novamente aqui menos 3. Aqui vai ser 2. No G vai ser 1. E no H vai ser 3. Então também a reta Y ela oscila de 3 no máximo, certo? Até menos 3 no mínimo. Por isso que eu só coloquei esses valores. Então vamos lá traçar o primeiro ponto. O primeiro ponto ele diz A, 1 e 2. Então se é A, 1 e 2, o 1 pertence a X, o 2 pertence a Y. Então você trace pontilhadozinhos do número 1, certo? Saindo de X, e trace pontilhados saindo de 2 de Y até o ponto de coincidência. Pronto, esse aqui é o ponto A, certo? Ponto B, 2 e 1, ou seja, 2 de X e 1 de Y. Então, aqui vou ter aqui o seguinte: você vai sair os pontilhadozinhos 2 de X, lembrando, reta X é a deitada, reta Y é a reta em pé. Então, parte pontilhadozinhos de X e parte pontilhadozinhos de Y. O ponto de coincidência vai ser esse, então esse ponto vai ser o B. C, 3 e 3, ou seja, 3 de X e 3 de Y. O que você vai fazer? 3 de X é aqui, então parte pontilhadozinhos de X. E o 3 de Y é aqui, então parte pontilhadozinhos daqui. O ponto de coincidência vai ser esse, então esse vai ser o ponto C. D, 1 e menos 3, ou seja, 1 de X menos 3 de Y. Então eu tenho aqui 1 de X e na reta Y o menos 3 ele está embaixo. Então 1 de X, parte pontilhadozinhos daqui, porque esses pontilhadozinhos ele vem para baixo e não para cima, porque ele vai seguir em direção ao seu par. O par de Y, o par de Y, não é isso? O ponto D tem 1, que faz par com menos 3. Por isso que o 1 vai fazer direção para o menos 3, que é de Y, certo? E menos 3 também vai sair pontilhadozinhos, até ter um ponto de coincidência. Nesse caso aqui vai ser o ponto D. Ponto E, menos 1 fazendo par com menos 3. Ou seja, menos 1, lembrando, na reta X, os positivos são na direita e os negativos na esquerda. Menos 1 de X, ele vai fazer par com menos 3 da reta Y, certo? O ponto não é menos 1, menos 3, então menos 1 de X, que é esse aqui, que vai fazer um par com menos 3 de Y, certo? X é menos 1 e Y é menos 3. Então por isso aqui, ó, que eu vou
fazer aqui a direção de menos 3 também. O ponto de coincidência entre menos 1 e menos 3 vai ser esse. Então esse é o ponto E. Ponto F. F vai ser menos 1 fazendo par com 2, ou seja, menos 1 de x é aqui e 2 de y é aqui. Então esse menos 1 de x ele vai fazer essa direção aqui de pontilhadozinhos e 2 de y vai fazer pontilhadozinhos nessa direção. O ponto de coincidência vai ser esse. Então esse ponto aqui é o ponto F, certo? G, menos 2 fazendo par com 1. Então para x o menos 2 está aqui e para y o número 1 está aqui. Então eu tenho aqui menos 2, ele vai subir com esses pontilhadozinhos, e eu tenho 1 que vai fazer esses pontilhadozinhos. Os dois têm que seguirem na mesma direção até se coincidirem. Coincidiu esse ponto aqui, é esse ponto que vai ser classificado como ponto G. E por último o ponto H, menos 3 de x e 3 de y. Menos 3 de x, na reta x, o valor negativo está à esquerda, então menos 3 de x vai estar aqui, certo? E 3 de y vai estar aqui. Então eu preciso fazer um par ordenado, uma combinação de menos 3 de x indo nessa direção e 3 de y que vai nessa direção. O ponto de coincidência vai ser esse ponto aqui, ó. Então, portanto, o ponto H vai ser esse ponto de coincidência. Menos 3 de 3, porque menos 3 de x, que é esse aqui, certo? E 3 de y, que é esse aqui. Só essa questão.